No doutorado, eu estudei uma coisa que eu chamei de sapiosexualidade. Eu não sabia que tinha esse termo já, inclusive, engraçado isso, porque parece que tem uma comunidade que se denomina sapiosexual. Igual tem, por exemplo, demissexual. Já ouviu falar nisso? Eu vou falar, não sei. É a galera que só faz sexo se tiver conexão emocional. Um negócio assim. Entendi. Aí parece que sapiosexual é um bagulho desse também. É a galera que só faz sexo se o outro for inteligente. Mas não era isso que eu tava tentando dizer com o nome que eu coloquei, entendeu? Eu só usei o nome sapiosexualidade porque eu pensei assim, pô, um nome maneiro pra... Sei lá, eu pensei assim, porra, sapiosexualidade. Tipo, sápio de saber, sexualidade de sexo, de sexualidade mesmo. Aí eu pensei, porra, maneiro esse nome pra tese. Só que eu não sabia que tinha essa comunidade que usava esse nome pra outra parada. Mas o que eu quis dizer com sapiosexualidade é simplesmente o estudo da inteligência como critério de atratividade. Tipo, assim como a gente acha mais atraente uma pessoa que é mais bonita fisicamente, a gente também acha pessoas mais atraentes dependendo do quanto elas se mostram interessantes intelectualmente. Então, foi isso que eu tentei estudar. Cara, aí tá, o que a literatura diz sobre isso? É bem interessante, assim. Essa parte de critério de atratividade, especificamente inteligência. Inteligência é uma das 5 ou 7 características que as pessoas usam para espontaneamente, intuitivamente, classificar uma pessoa como atraente ou não. Então, geralmente é a aparência física, inteligência, se essa pessoa é estável emocionalmente ou não. Eu acho que a agradabilidade, que é uma dimensão da personalidade, que, assim, em linhas gerais, ela tem a ver com o quanto você é uma pessoa empática e respeitadora, coisas assim. E inteligência é uma dessas características aí, que tá dentro desse top 5 ou 7. Isso para homens e para mulheres. Só que tem uma coisa muito interessante. Mesmo figurando ali nos top 5 ou 6 de homens e mulheres, essa característica, ela se mostra mais importante para mulheres do que para homens. Isso tanto na colocação no ranking das mulheres, a inteligência está mais em cima do que para homens, quanto para situações experimentais em que Vou dar um exemplo de como que são os estudos que a gente mede isso, ó. Imagina que você tá tentando montar um personagem de RPG, aí você tem que usar uma moeda fictícia para comprar o nível de cada característica que ele vai ter. Sei lá, tipo no RPG você bota o personagem tem tanto de ímpeto, tem tanto de, sei lá, de sangue, de defesa, de ataque. Aí quanto mais você compra, mais ele vai ter aquela habilidade lá em cima. Você pode fazer experimentos assim pra saber como as pessoas idealizam o parceiro ideal também. Você dá um dinheiro fictício e pede pra ela ir elencando. E aí parece que, bom, primeiro, na ausência de qualquer restrição... Método muito interessante. Né? Assim, tem 2 formas de fazer esse estudo. A primeira delas é sem restrição, então não tem moeda. Você simplesmente pode maximizar o quanto você quiser cada critério. Geralmente, nessa opção, eu acho que é isso. Nessa opção, geralmente não tem diferença entre homens e mulheres. Então, assim, meio que homens e mulheres querem parceiros igualmente inteligentes. Só que quando você coloca restrição, qual é a restrição? Dinheiro limitado. Então, assim, tu tem que alocar o dinheiro porque tu não pode ter o personagem ideal. Então, você tem que fazer um trade-off que é assim, olha... Quanto mais você coloca pra aparência física, menos você vai ter de dinheiro pra comprar de inteligência. Então, o que é mais importante? Ter mais inteligência ou mais aparência física? Você vai realocando dinheiro e comprando, fazendo teu personagem, entendeu? O que acontece entre homens e mulheres? Os homens, eles compram mais beleza física do que inteligência. As mulheres fazem o contrário. Elas compram mais inteligência do que beleza física, entendeu? A mesma coisa acontece de maneira até muito mais destacada do que nesse exemplo que eu dei, pra status social. Os homens, eles praticamente não compram nada de status social para a parceira ideal. Nada. Agora, as mulheres, elas praticamente alocam todo o dinheiro no status social. Por quê? Status social é uma moeda de... Não é uma moeda de troca, mas é uma... Status social é um sinal de características muito importantes para as mulheres. Por exemplo, sinal de proteção. Se o cara tem status social, ele meio que tem uma posição de prestígio na panelinha, então ninguém vai tirar onda com ele. Se ele for um merdelzão, sei lá, ele meio que vai ser atacado. Se ele tiver filho, vão matar a família dele, entendeu? Umas coisas malucas assim. Então, o cara que ele tem um certo nível de prestígio, isso é bom pra ele e pra família. Então, as mulheres, elas levam... Isso é uma explicação que se dá pras mulheres darem tanta importância ao status social, né? Pode ser que seja outro motivo, mas essa é uma possível explicação. De qualquer...
status social prediz algumas coisas Isso. que possivelmente as mulheres acham Atraente. Entendi. Então, por exemplo, em sociedades tradicionais isso vale mais, mas, pô, recurso. Às vezes recurso é dinheiro, às vezes recurso é o quanto, numa sociedade de caçadores, o quanto o cara traz de carne pra tribo. Enfim, é qualquer coisa valorizada como recurso naquela sociedade. Maior status social tem a ver com maior recurso, independente do que seja esse recurso. Isso é importante pra mulher. Especialmente em sociedades em que a mulher não tem como ter os próprios recursos. Mas aí que tá. Na nossa sociedade em que a mulher trabalha, pode ser solteira, independente e tal, ainda assim, na nossa sociedade, as mulheres acham que homens com recursos são mais atraentes. Mesmo que elas não precisem do recurso do cara, entendeu? Ainda assim, elas não querem, por exemplo, os estudos mostram que as mulheres, elas não sairiam com um cara que ganha menos do que elas. Ou seja, elas trabalham, elas também ganham. Por que ela não pode sair com um cara que ganha menos? Eu não sei, elas não gostam, entendeu? Às vezes elas não conseguem explicar, mas elas não gostam. Elas não gostam. Do mesmo jeito que pro homem, é meio... isso é até uma crítica que as mulheres fazem. Os homens também não gostam de sair com mulher que ganha mais. É pelo mesmo motivo. Ele se sente menos dominante. E pro homem é tão importante ser dominante quanto é pra mulher ter um cara que passe essa noção de proteção. O cara que vai estar ali se ela precisar, entendeu? Mesmo que ela seja independente, ela quer isso. Então, status é uma dessas características aí que no personagem de RPG ideal, de homens e mulheres, as mulheres sempre alocam muito recurso pra ter um homem com essas características. Os homens não ligam. Basicamente assim, essa mulher ela é rica. Cara, dane-se, ela é gostosa. Não... É meio isso, entendeu? Os homens não estão nem aí pra esse tipo de característica. As mulheres estão. Às vezes, a despeito da aparência física. É por isso que tem até uns memes que falam sobre isso. E acho que é uma coisa que no cotidiano a gente meio que sabe. Por exemplo, um cara muito feio, ele consegue compensar feio, ou muito velho, ele consegue compensar essas características com outras. Então, assim, ele é muito feio, mas é inteligente. Ele pode ter uma esposa bonitona, entendeu? Todo mundo até fala assim, caraca, nossa, não sei o quê. O cara é muito feio, mas ele tem muito status. Também compensa. Agora, tu já viu uma mulher... Tu já viu um cara falando assim, caraca aí, fulana é feia pra cacete. Porra, mas ela, tem maior grana. A não ser que o cara seja um interesseiro, um gigolô, sei lá. Mas normalmente não é o que acontece. Agora, por exemplo... uma outra coisa que acontece na realidade e é uma manifestação disso que eu tô falando. Tu já viu algum cara falando assim, eu tô no Tinder, porra, eu vou sair com fulaninha só porque eu quero jantar de graça. Cara, homem não faz isso, entendeu? Porque mesmo que ele tente, ele não vai conseguir. Porra, tu já viu uma mulher pagando coisa pro cara? Ela não vai sair e vai pagar porque ela não precisa. O cara paga, mas a mulher não, entendeu? Pode ser que a mulher queira dividir, lógico, a conta no dia lá. Mas tô falando assim, se você pega... Alguém vai pagar a conta sozinho. Quem é que tem mais chance de pagar a conta sozinho? Sim. O homem ou a mulher? Porra, é um homem, obviamente. Tanto que, eu não sei se tu viu isso, tem um tempo já. Eu nem sei direito como é que é essa fofoca, mas foi um lance do Caio Castro que ele falou num podcast que... Não sei direito, mas eu ouvi. Que ele acha um absurdo ele ter que pagar a conta sozinho, que ele acha que a mulher tem que dividir. Porra, as mulheres, cara, eu vi até Jojo Todinho reclamando do Caio Castro, mano. Um monte de mulher feminista falando, não, porque isso é um absurdo. Ué, mas peraí, no feminismo a mulher não é empoderada, ela teria que ser empoderada pagando tudo sozinha, não? Não é engraçado isso? Eu vejo como uma... Eu vejo como... Falando de maneira meio tosca, mas assim... Eu vejo como uma amostra de que, às vezes, a natureza se sobrepõe às pautas ideológicas que as pessoas defendem. Então, assim, mesmo a mulher que tá dando uma de empoderada, ela vai ter comportamentos que são muito parecidos com o de todo o resto das mulheres. Mesmo as não empoderadas, entendeu? Tipo... As mulheres... reclamando do Caio Castro porque elas não querem dividir conta, elas querem um cara que pague pra elas, entendeu? Eu acho que elas querem a possibilidade de poder fazer aquilo, mas fazer aquilo não necessariamente. Elas querem a possibilidade, mas na realidade concreta... Querem a liberdade. Sim, mas assim, mesmo diante do cenário real... Os comportamentos de homens e mulheres não são iguais. Esse é o ponto. Sim. E parece que eles são ainda mais diferentes quando você tem um cenário que dá liberdade para eles fazerem o que eles quiserem. Tanto que tem alguns resultados de pesquisa que, por exemplo... me responde só o seguinte. Em qual tipo de sociedade tu acha que homens e mulheres
Não, em qual tipo de sociedade você acha que tem mais mulheres na área de engenharia? Em sociedades mais livres ou em sociedades com papéis de gênero mais rígidos? Entendeu? Mais livres. Mais livres. Não. Não é. Por quê? Porque quando você tem uma sociedade livre, você dá mais liberdade para homens e mulheres meio que fazerem o que intuitivamente eles querem fazer. E existe uma assimetria de preferência entre homens e mulheres em relação às áreas acadêmicas que eles querem seguir. Quando você tem um cenário livre, mais homens escolhem engenharia e menos mulheres escolhem engenharia. Quando você tem um cenário livre, sei lá, tipo, mais mulheres escolhem letras do que homens. Você tem essas assimetrias. Quando você aumenta a liberdade, elas se tornam mais evidentes, não menos. Faz sentido. Entendeu? Assim, quando você tem uma sociedade com papéis de gênero rígidos, escassez de recurso, você coloca fatores na equação de escolha de profissão que não são a mera preferência. Você coloca fator financeiro. Por exemplo, eu vou pra engenharia porque dá grana. Às vezes é uma mulher que nem gosta daquele negócio, mas, engenharia é o meio que eu tenho de sair da miséria, então eu vou fazer essa porra. Mas às vezes ela não quer. Quando ela vive numa sociedade livre e que, digamos, alguém de letras ganha muito bem também, pronto, ela vai pra letras, é o que ela quer, assim. Ela não tem nenhum gargalo extra preferência pra seguir aquela área, entendeu? Então, as diferenças aumentam, não diminuem. Isso serve pra critérios de atratividade também. Por exemplo, se só fatores culturais impactassem nos critérios... Pode desligar isso se tu quiser, estou bem. De boa? Aí você me pede se precisar desligar. Tá. Então, assim, numa sociedade livre, se apenas a cultura importasse para diferenças de critérios de atratividade entre homens e mulheres, a gente esperaria que os critérios fossem cada vez mais parecidos em sociedades em que os papéis de gênero são menos rígidos. Então, assim... homens e mulheres meio que são regidos pelas mesmas regras sociais, ou quase as mesmas. Então, automaticamente, isso faria com que eles fossem menos diferentes. Inclusive, nos critérios que eles usam para escolher o parceiro ideal. Só que não é isso que acontece. Para alguns critérios, aumenta, na verdade, as diferenças. Um desses critérios é o de... Não, esse não aumenta, mas ele permanece. Por exemplo, o que eu estava dizendo de status social. Assim, se a preferência por homens com alto status social, ela se dá só pela cultura, então por que em culturas onde as mulheres são independentes financeiramente, elas continuam preferindo homens que têm alto status social? Não tem função, então. Entendeu? Só que aí, assim, tem uma divergência na área que a galera da psicologia evolucionista vai falar assim, tá vendo? Isso é uma evidência de que esses critérios, eles têm a ver com raízes biológicas mais profundas. A galera da cultura, por exemplo, um grupo de feministas, de pesquisadoras feministas, vai dizer que isso é um indício de o quão profundamente as crenças do patriarcado se instalam na cabeça das pessoas. Tipo, numa sociedade em que a mulher não precisa pensar de maneira patriarcal, ela ainda pensa de maneira patriarcal. Só que acaba sendo uma hipótese que nunca... Mas, tipo, de verdade, não dá pra saber quem tá certo, né? Diretamente, não. Mas, por exemplo... Quando você pega, digamos assim, se você considera igualmente que as duas hipóteses podem ser verdadeiras, a só da cultura e a em que a história evolutiva faz parte dessa explicação. Se só a cultura influenciar, você teria que esperar uma correspondência muito óbvia entre sociedades com papéis de gênero menos rígidos terão ou nenhuma diferença entre homens e mulheres, ou cada vez menos diferenças entre homens e mulheres. Como que você explica o fato de que o contrário acontece em várias vezes? Verdade. Entendeu? É paradoxal. Só que assim, a minha crítica aí agora assumindo a minha opinião pessoal, a minha crítica é que a hipótese de que o patriarcado ele se instala de maneiras cada vez profundas não é uma hipótese sem noção, mas é uma hipótese que dificilmente alguma evidência vai convencer as pessoas que defendem ela de que essa hipótese está errada. Sempre que alguma diferença, sempre que esses dados forem contraditórios, ou seja, sempre que sociedades que deveriam ter mais semelhanças entre homens e mulheres tiverem mais diferenças,
alguém vai falar assim, tá vendo? Porra, mas é o patriarcado, tá vendo? Pô, nada que a gente faz acaba com o patriarcado. Ou seja, é um pressuposto, na verdade, não é um achado empírico isso. É um pressuposto de que toda a diferença vai se dever ao patriarcado. Não é um achado empírico. É pressuposto isso. Então essa é a minha crítica. Isso é defendido como se fosse um achado empírico muito evidente, mas não é. É só um pressuposto. Pressupostamente, algumas pessoas estão partindo da ideia de que a biologia não importa e só a cultura importa. Então só a cultura vai importar. Pra onde você olhar, você só vai ver cultura. É que nem cara, se você é martelo, é tudo pra você meio que vai ser prego. E aí tu vai querer martelar tudo. É meio que isso. Se você só enxerga a cultura como relevante, então você vai enxergar a cultura como relevante pra tudo. Você não vai se abrir pra outras possibilidades. São ambas as coisas, eu acho. São ambas as coisas, exatamente. E de um jeito muito misturado. Assim, é muito misturado, sim. As duas coisas. Pra algumas coisas, a biologia acaba impactando mais. Como nesses exemplos que eu tô te dando. Mas tem outras situações em que a cultura ela vai ter um papel mais destacado. Então, assim, de novo, não é preto e branco. Não é assim, não. A biologia é mais importante. Não. Não, mas então a cultura é mais importante. Cara, não necessariamente também. Você vê que as explicações que eu tô tentando dar desde o início do programa, elas tentam mostrar como que as duas coisas se ramificam, na verdade. Não é que uma explica mais do que a outra. É porque elas se ramificam. Dependendo da pergunta que você me faz, eu vou enfatizar mais um lado do que o outro. Mas elas estão ramificadas, não é uma coisa ou a outra, entendeu? Então é mais ou menos assim que eu vejo. É mais ou menos assim que a psicologia evolucionista vê.